Professor Alexandre Nogueira, Boa tarde, meu amigo. tudo bem? Tudo tranquilo, ajeitando aqui o som, vendo se está tudo ok. Deixar tudo direitinho aqui para a gente fazer a melhor live possível. Exato. Acho que está tudo ok aqui. Só Ajeitar aqui pronto, também. acredito que está legal. Só ajeitar aqui mais a. Pronto. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, ao Alexandre. Eu acho que quando nós imaginamos já essa seleção de lives, nós pensamos imediatamente na odontologia, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, mas antes de tudo, como graduado, sou graduado em odontologia e me preocupo, né? E apesar de trabalhar também um pouco na área básica, com o que vai acontecer aí com a nossa profissão nos próximos meses, depois que sairmos, né? E voltarmos aos nossos atendimentos. Mas a primeira pessoa que eu pensei foi o Alexandre. O Alexandre tem uma experiência muito grande, né? O professor Alexandre é professor também da Universidade Federal do Ceará, tem especialização em cirurgia e traumatologia, né? Mestre em odontologia e doutor também pela Faculdade de Odontologia de Bauru em estomatologia. Então, é um cara que vive, né, a clínica diariamente. Então, por isso, o Alexandre foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para a gente levar esse papo. Mas antes da gente entrar no assunto, Alexandre, eu queria saber como é que você está? Como é que estão sendo esses dias, já que você é um cara que é muito dinâmico, faz suas outras atividades além das profissionais, tem que ficar em casa, faz com que a gente tenha que se reinventar, não é? É verdade. Primeiro, agradecer também, tá, Edson, pelo convite honroso, seu trabalho aí no CIP, né, sua excelência enquanto pesquisador, enquanto professor, formador de opinião. Então, é um prazer muito grande estar podendo ter esse bate-papo aqui com você. Então, meu agradecimento inicial e os parabéns pela iniciativa. Acredito que nesse período de distanciamento social, Edson, é um momento de todos nós nos ressignificarmos todos os aspectos, né? E tem pessoas que aproveitam esses momentos das mais variadas maneiras. Algumas aproveitam para ler, outras aproveitam para estar mais junto da família. E acredito que cada qual faz aquilo que, de certa forma, sentia falta, pela falta de tempo, e acaba fazendo exatamente aquilo que o tempo atual permite, por conta do distanciamento social, pelo distanciamento do trabalho. O que é que eu tenho feito, meu amigo? Eu tenho sido, mais do que nunca, um apaixonado pela odontologia. Por quê? Porque exatamente eu sou professor há 22 anos. Eu já fui do Conselho Regional de Odontologia, eu faço parte de entidades da minha área de cirurgia. Então, você acaba tendo hoje, com a questão da internet, você acaba tendo uma aproximação dos distantes. E se discute bastante, eu tenho acompanhado a angústia dos colegas que, ao mesmo tempo que querem voltar ao trabalho, querem se proteger de uma contaminação, por exemplo. Eu tenho a preocupação, enquanto docente, como é que nós vamos realizar a nossa prática dentro da universidade, onde eu tenho uma clínica que juntamos 30, 40 pacientes, mais 20, 30 alunos e mais servidores, mais docentes. Como vai ser isso daqui para frente? Então, a gente já fica instigado em querer buscar ou apontar alguns caminhos de mudanças, alguns caminhos que possam ser positivos para a nossa profissão, positivos para a nossa atuação docente, e a gente pensa isso de uma maneira muito ampla, que eu acho que é o papel do professor. Seria muito cômodo, né, Edson, a gente como professor ficar na nossa casa assistindo televisão, assistindo live, mas você vê que a gente se inquieta, a gente quer mais, a gente quer discutir, a gente está ligado às questões políticas do país, a gente está ligado às questões econômicas, do que a gente está vendo aí, os graves problemas que advêm dessa crise econômica e crise na saúde. Enfim, eu tenho procurado ler muito, assistir muito e ficar muito acordado. Estou distante das minhas filhas, infelizmente, né, por conta desse problema. Estou junto ao meu pai, você sabe disso, que saiu do hospital 6 meses. Então, estou muito dando essa assistência para ele, tendo essa oportunidade de cuidar muito do meu pai. E, ao mesmo tempo, ligado a todas essas situações que acredito que a gente vai debater bastante aqui. Legal.
Muito bem. Alexandre, atualmente no mundo nós temos quase 3 milhões e 200 casos de Covid-19. No Ceará, o boletim de agora liberado às 14h30 já falam em 24 mil exames e 7 mil casos confirmados, né? Então, o estado do Ceará foi pego realmente cheio, né, apesar de toda a preparação que nós observamos, pelo menos do estado e da prefeitura, né? O objetivo dessas lives, na verdade, o objetivo é a difusão científica, né? Nós observamos, e eu tenho conversado com muitos colegas, que por muitos anos, e isso também é culpa nossa, as coisas que fizemos ficaram dentro das universidades, né? E parte dessa responsabilidade é nossa. É preciso que a gente tire, a gente trate algum desses itens, alguma dessas pesquisas com muito significado social e leve à população. É por isso que essa live ela é feita aqui no Instagram e ela vai ficar, muito provavelmente, por sugestão sua, no canal do Livres, né? Com o canal que nós vamos criar para estar deixando todas essas lives lá para quem puder acessar depois, né? Por isso, a pergunta básica que eu vou fazer, antes da gente entrar no que a gente pretende discutir, a população geral compreende que talvez a primeira imagem de um profissional com uma máscara que ela tenha visto tenha sido um cirurgião dentista. Ou seja, a preocupação com a biossegurança no ambiente odontológico, no ambiente de clínico odontológico, sempre foi grande, né? Primeiro, eu queria que você explicasse por que desse cuidado tão especial na odontologia e o que é esse termo que nós falamos muito comumente chamado biossegurança. Legal. Vamos lá, Edson. Tentar levar essa informação de maneira que seja possível todo mundo acolher. Quando você fala que a odontologia sempre foi vista pelo outro lado, pelo lado das pessoas e do paciente, como alguém de máscara, alguém de gorro, alguém protegido, é exatamente pela grande exposição a qual os profissionais da odontologia eles estão submetidos durante um atendimento e que eles também submetem os seus pacientes a um nível alto de contaminação. Se nós formos, por exemplo, observar a microbiota da cavidade oral, nós sabemos a quantidade de germes que existem na boca, né? Gram-positivos, negativos, aeróbios, anaeróbios. E no momento que você realiza um tratamento odontológico, principalmente com o uso de canetas de alta rotação, você tem a geração dos chamados aerossóis, que é exatamente o meio ambiente, todo ele passa a receber aqueles micro-organismos que estavam restritos à cavidade oral. Então, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho a questão do Covid. Todo o atendimento odontológico, ele é face a face. Nós temos que estar praticamente colados na boca do paciente em contato direto com secreções. É por isso que nós temos aqui um alto grau de insalubridade, porque nós trabalhamos com secreções. Entenda que muitas e muitas vezes o atendimento de um paciente pode ser de um portador de HIV, portador de hepatite, portador de uma série de doenças infecto-contagiosas e que não estão escritos na cabeça do paciente, esse paciente tem tal doença, tal tipo de contaminação. Então, em termos de cuidados universais, a odontologia ela entra na vanguarda da proteção. Eu tenho que proteger a mim enquanto profissional, eu tenho que proteger ao meu paciente e eu tenho que proteger a equipe de saúde. Como é que eu faço isso? O uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, que é voltado para o profissional, gorro, máscara, óculos de proteção, máscaras faciais. Eu protejo o meu paciente, levando para ele instrumentos estéreis, levando uma cadeia, uma rotina de biossegurança. Eu protejo o meio ambiente no momento que eu coloco, por exemplo, que eu faço um simples bochecho com clorexidina 0,12%, eu estou minimizando a quantidade de micro-organismos que vão estar em circulação
atualmente, a gente recebendo por WhatsApp, vendo nas redes sociais, já se colocou a possibilidade do uso de um aspirador que funciona como um coletor e tipo um exaustor desses que tem em cozinha, que você coloca próximo à boca e que você minimiza os aerossóis. Então, a própria indústria, ela é uma grande interessada, junto com os profissionais, para que as contaminações sejam reduzidas. Qual é a crítica que a gente tem? É que muitas e muitas vezes isso é feito à revelia do conhecimento científico, e isso não pode. Por exemplo, eu não posso pegar um vendedor de máscara que está lá querendo ganhar o seu dinheiro, fazer o seu negócio acontecer, e eu comprar ali 100 máscaras sem saber se essa máscara é recomendada, se ela oferece proteção, se ela, ao invés de me ser útil, vai fazer com que haja contaminação. E quem é que apresenta essas respostas, Edson? É a ciência. Tudo tem que ser testado. Para que a gente utilize um produto final, uma máscara N95, um macacão, uma máscara de facial, isso tem que ser testado, tem que ser avaliado e tem que ter o suporte da ciência. Por isso que isso é muito bacana. Tudo aquilo que a gente faz lá na clínica, desde um procedimento técnico a uma cadeia de biossegurança, isso tem uma razão de ser, isso tem um porquê. E, felizmente, nós temos órgãos como, por exemplo, a Anvisa, que tem um manual de procedimentos. Você tem, em termos dos Estados Unidos, você tem o FDA, você tem o CDC, o Centro de Controle de Doenças, em que você tem o crivo desses órgãos, feitos por especialistas que são alimentados pelo que a ciência dá suporte, para que nós possamos, lá na linha de frente, atender com biossegurança. Só para finalizar um pouquinho a tua pergunta, sem me alongar mais, basta ver 2 hospitais de referência no Brasil, Edson. Albert Einstein e o Emílio Ribas, não, o Albert Einstein e o de São Paulo, os 2 grandes hospitais, o Hospital Israelita Albert Einstein e o, esqueci agora, me passou o nome do Sírio-Libanês. Pronto, Sírio-Libanês e Albert Einstein. Você deve ter visto os profissionais contaminados, profissionais em 2 hospitais considerados referência na medicina privada. Por quê? Esses profissionais estão diante de um vírus que não se conhece muito ainda sobre ele, lidando com pacientes contaminados e que eles se contaminaram. Não foi diferente aqui no Ceará. Você tem profissionais afastados do trabalho. Então, essa ressignificação que nós falamos no início, ela pega Covid, ela pega hepatite, ela pega HIV, são medidas de proteção universal que, a partir do Covid, nos chama mais a atenção e nos deixa mais alerta sobre a necessidade de tomarmos cuidado na nossa rotina de trabalho. Muito bem. Eu vou pegar esse teu gancho e lembrar que sempre a odontologia se preocupou em doenças infecciosas que poderiam ser transmitidas pelos fluidos, né? Nós trabalhamos com saliva, nós trabalhamos com sangue, né? E esses aerossóis acabam por deixar em suspensão bactérias, vírus, etc. No caso da hepatite B e do HIV, as luvas e todos aqueles equipamentos que nós utilizamos são mais do que suficientes para conter, para ser uma barreira suficiente para aquilo. Acontece que a influenza, né, que nós já conhecemos aí há mais de um século, né, como responsável por pandemias, ela tem, por ser um vírus muito mutável, né, então ela tem ganhado a condição de suplantar algumas barreiras e conseguir aumentar o seu nível de contágio, que é o que nós estamos assistindo agora com o SARS-CoV-2, né? E aí eu já começo a entrar na questão do que fazer, né, a partir do nosso retorno, né? É importante considerar que a odontologia é muito cheia de especificidades, né? A prótese vai ser diferente da endo, que vai ser diferente da dentística, que vai ser diferente da pério, né? São áreas diferentes e que têm níveis de contaminação diferentes. Mas alguns artigos que estão saindo já demonstram, e a coisa mais preocupante é que esses aerossóis continuam com partículas com possibilidade de contaminação por até 3 horas. Né? Esse é um artigo publicado numa revista de alto impacto, né? Acho que é Nature Immunology,
se não me engano. Foi nele. E ele observou também em outras superfícies, né? Cobre até 4 horas, papelão 24 horas. É claro que essas infecções indiretas, ou seja, você pegar numa superfície e depois outra pessoa pegar e se contaminar, a OMS diz que provavelmente não seja tão viável quanto o contato direto, né? Então eu acho que dentro do consultório odontológico você tem metal, você tem plástico, tem papelão, tem cobre, né? Mas o mais importante, né, é a gente se preocupar com essa questão realmente dos aerossóis. E aí, já pegando a sua experiência de mercado de trabalho, quais seriam os itens, além do que nós já conhecemos com relação a álcool, lavagem de mãos da equipe, hipoclorito em superfícies, quais seriam as outras medidas que seriam necessárias para a gente começar a pensar, a discutir efetivamente um protocolo? Na verdade, a comunidade está esperando que a academia auxilie as associações para se montar um protocolo, né? Já existe, salvo engano, acho que você me mandou uma resolução do CFO a respeito das urgências, das emergências, né? Mas, obviamente, nós vamos ter que pensar de que forma auxiliar essas associações para um retorno seguro. Porque pior do que demorar a voltar é voltar e ter que retornar para o isolamento. Então, como é que você vê essa questão da manutenção de partículas virais viáveis à contaminação em até 3 horas? E imagine que durante 3 horas, mesmo no consultório privado, várias pessoas, vários pacientes acabam passando por lá. Você imagine uma clínica como a do Celso Sobral, que a gente trabalhou por muitos anos, com 7, 14, 20 faculdade de odonto. Isso. Como é que você vê isso? Perfeito, vamos lá. Edson, eu vejo com muita preocupação. Primeiro, a gente colocou como tema, né, odontologia pós-Covid. Nós estamos aí, talvez, na iminência de entrar no ápice do Covid no Brasil, né? Então, a gente tem muito poucas respostas ainda. Eu acredito piamente que medidas de barreiras de proteção, como a gente tem visto aí, fotos, o dentista parece um astronauta, né? Protegido com macacão, protegido com máscaras faciais, além da máscara convencional. Certamente, as medidas de esterilização, que essas já são comprovadas, que você coloca um autoclave tanto tempo, que você coloca um desinfectante, enfim, tudo isso não vai mudar. O que vai mudar, a meu ver, é em relação ao Covid propriamente dito, o que ele tem mais de resistência em relação a outros vírus, a sua transmissibilidade, ao que tudo indica, ela é absurdamente maior. Basta ver que hoje, pelo menos até antes da gente entrar aqui, o que se tem de conhecimento é que o distanciamento social é uma forma de minimizar esse contágio e essa transmissibilidade. E até então só. Se você for falar aqui cloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina e tudo mais que já se colocou, não saiu nada com o suporte real que você diga, ó, a ciência está mostrando que isso aqui é possível. O que é que eu acho que vai precisar mudar de imediato nesse retorno, se algum colega entende o que é necessário fazer o retorno, principalmente pelas urgências que está estabelecido protocolarmente pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Odontologia. O que vai mudar, por exemplo, sala de espera. Eu vou ter que ter um mecanismo que eu não vou poder acumular vários pacientes numa sala de espera. O tempo de atendimento entre um paciente e outro, justamente pelo que você colocou. Esse vírus, ele está lá na minha superfície do consultório, mas como você bem colocou, será que ele é transmissível de um paciente para outro? Se eu, porventura, me contamino com ele e vou atender um outro paciente? Essas respostas a gente não tem ainda. Até onde chegou a resposta é que ele está na superfície. Como você colocou, 3 horas, ele está lá presente. Mas o poder de transmissibilidade depois desse tempo, a gente não sabe. Mas o que é que eu vou ter que fazer? Com certeza. E aí entra medida universal. Eu vou ter que ter uma desinfecção geral do consultório. Até porque o paciente vai cobrar isso. O Covid, ele ultrapassou as barreiras de profissionais da saúde. Não é só o médico que está atento,
não é só o cirurgião dentista, é todo mundo, é toda a população está aí apavorada. Então, ir para o cirurgião dentista, mais do que qualquer outra coisa, vai fazer com que o próprio paciente cobre e exija do seu profissional medidas de biossegurança. O paciente ele vai escolher uma clínica, um local, seja ele público, privado, conveniado, que ofereça biossegurança. Basta você perguntar para mim, perguntar para você ou qualquer uma outra pessoa, aonde que a gente queria ser atendido. A gente quer ir para um lugar que oferte biossegurança. Eu vou te dar um exemplo, Edson. Eu estou convivendo aqui muito, né, com as técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos que estão vindo aqui para fazer esse acompanhamento do meu pai, que reduziu a busca pelas urgências médicas dos hospitais de urgência, como os hospitais privados, conveniados. Será que o pessoal não tem mais dor de cabeça? Será que o pessoal não tem mais dor de barriga? Será que acabaram as demandas por urgências e emergências? Não, é porque as pessoas estão com medo. Muitas e muitas vezes as pessoas buscavam um serviço de emergência porque ele estava com algo que não era necessário ir para uma emergência. Você chegando a ponto de entrar num hospital de emergência, você ter lá 100, 200, 300 pessoas aglomeradas. Quando você tem períodos de chuva, que você tem mais gripe, a pessoa entra lá com um problema e sai gripada, porque você tem um monte de gente junto ali aglomerado. Então, eu acredito que, por enquanto, não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, nada chancelado, por exemplo, pelo Inmetro, pela Anvisa, caracterizando qual é o tipo de máscara facial, qual é o tipo de macacão. Eu não vi isso sendo regulamentado até então. O que eu vi foram protocolos de dizer o que é necessário atender. Vou te dar um exemplo da minha área. O indivíduo tem um politrauma de face, fraturou a mandíbula, o nariz, o zigoma, ele tem que ser atendido, ele tem que ser operado, ele não pode esperar. Mas o indivíduo tem uma restauração para fazer, que não é uma urgência. Ele pode e deve esperar até a poeira sentar, até se conhecer um pouco mais sobre o vírus e a gente ter protocolos mais estabelecidos de biossegurança. O que a gente tem hoje são iniciativas individuais. Hoje mesmo eu postei no grupo, até do futebol de dentistas, eu postei umas 20 fotos de colegas que colocando macacão, capa, máscara, luva, 2 luvas e tal, enfim, são todas iniciativas louváveis, mas que a gente não sabe se efetivamente são úteis. Até porque, por exemplo, eu estou aqui de macacão, e aí depois o que eu faço com esse macacão? Não tenho o que fazer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O Moacir está colocando ali sobre a Anvisa, né? sobre Inmetro, né? E o grupo de professores que, segundo ele, estão trabalhando, né? Para tentar apresentar um protocolo. Na verdade, os artigos estão começando a sair agora, né? Isso. Por exemplo, ontem eu estava lendo um artigo que buscava ver diferenças entre o SARS-CoV-1 e o atual, né? Porque o atual ele tem um contágio muito maior. Mas quando você vai fazer a análise das superfícies, eles são iguais. Então não é na superfície o grande problema, né? O problema realmente é no contato para cada pessoa. Só pegando o que você falou aí, né, do SARS-1, quantas pessoas podem ter sido contaminadas com ele com soro odontológico e não se sabe? Não posso? Ninguém sabe se isso aconteceu no atendimento qualquer. Só para contribuir aqui, uma revista da Nature, eu também estava lendo ontem para tentar ter argumento para a nossa conversa hoje, o jornal se chama International Journal of Oral Science. E o artigo, quem quiser esse artigo depois, deixa o e-mail aí que eu posso mandar. O artigo é Rotas de Transmissão do vírus e Controle na Prática Dental. Então, ele fala aqui das possibilidades de transmissão, que nós já comentamos, né, de pessoa a pessoa, a sala de espera, superfícies em potencial. E ele fala aqui, como primeira medida, Alexandre, é interessante que o Rob está me ligando aí. A primeira providência é a avaliação do paciente. Perfeito, Então, ia chegar lá.
histórico, sintomas. Então, todas essas precauções, essa anamnese bem feita, é uma primeira forma de barreira, não é? Isso requer tempo, hein, Edson? Isso requer tempo para fazer a anamnese. Daqui a pouco nós vamos entrar no mercado de trabalho, aí a gente vai tocar nesses assuntos, né? Porque também, diferente das especialidades, há diferenças também no tipo de consultório. É diferente o consultório da aldeota que atende 4 pacientes e o consultório da Parangaba que atende 12, não é? Esse fluxo é diferente. Mas eu achei muito interessante essa parte da anamnese, que é uma forma de barreira, né? Uma anamnese bem feita, com familiar, isso é uma coisa interessante. Outra coisa que aí ele fala, e nós já sabemos, que é a higiene das mãos, né? Medidas de proteção profissional, também a gente está falando aqui dos EPIs. Daqui a pouco eu quero entrar em outro problema, que é o seguinte: N95 é muito boa, pode durar até 15 dias. Só que na odontologia é um pouco diferente, né? A quantidade de aerosol é maior, se você não usar um face shield, né? Um escudo facial, ela fica úmida muito facilmente. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. E aí, uma coisa que me chamou a atenção também é o uso do isolamento absoluto como forma de prevenir aerosol. Quer dizer, tudo isso que você falou do equipamento de fazer a sucção do aerosol, isolamento absoluto em todos os pacientes, peças de mão que tenham uma quantidade de lançamento de aerosol menor, também esse artigo cita algo sobre isso. Tudo isso demanda investimento. Tudo isso muito é caro, né? Então, já saindo um pouco aqui da biossegurança, que a gente já viu algumas rotas de transmissão, a questão da superfície, como é que você vê essa questão da alteração do mercado de trabalho, do papel do Estado, no caso? Até estava discutindo hoje com a doutora Isabelle Ramos isso. Uma das coisas que talvez a gente tenha que pressionar como entidade é financiamento a juros baixos e com muito prazo para se pagar. Porque os consultórios, muito provavelmente, aqueles que vão querer ter uma condição melhor de biossegurança, precisam investir agora. Porque senão vão ser efetivamente nichos de transmissão de Covid. E o que a gente tem visto nos artigos que a gente tem lido é que não vai ser essa pandemia. Existe uma quantidade enorme de vírus que ainda podem pular, né, de espécie em espécie e ganhar essa possibilidade de transmissão. Mas como é que você vê essa questão aí do mercado de trabalho? Vamos lá. Edson, eu dividiria o mercado de trabalho hoje da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho o profissional da clínica privada, que atende só no seu consultório. Eu tenho o profissional que atende no serviço público. Eu tenho o profissional que atende, até alguém colocou aqui, eu estou um pouco longe, não consigo ler bem, mas eu vi que mencionaram as chamadas clínicas populares. E, paralelamente a tudo isso, eu tenho a academia, eu tenho as instituições de ensino, que hoje temos mais de 10 instituições formadoras aqui, pelo menos no Ceará. O que você falou sobre investimento, sem dúvida alguma. Inclusive, tem uma disciplina optativa que eu estou implantando no curso de odontologia, que é sobre o gerenciamento do consultório odontológico. E o que é que eu sempre digo lá? Eu digo lá, eu disse, não existe, mas eu já discuto em forma de palestras, em forma de aulas, né, de conferências. O profissional ele tem que saber, eu estou falando da clínica privada, certo? Ele tem que saber a hora de trabalho dele, quanto é que custa. Essa hora de trabalho, ela tem que contar o que ele paga do CRO, o que ele paga de aluguel, o que ele paga de atendente, o que ele paga de condomínio, a gasolina que ele se transporta para ir para o consultório e os EPIs, os seus materiais. Ou seja, cada vez mais a odontologia e o profissional da clínica privada, ele acaba sendo um micro ou médio empresário, a depender da grandeza da sua clínica, e ele tem que ter uma capacidade gerencial muito grande, senão ele vai ou pagar para trabalhar, ou ele não vai ter pacientes, porque ele não consegue gerenciar isso. Vamos dar um exemplo. Se eu for sentar hoje para atender no consultório X, para que eu sente na cadeira, eu posso estar pagando, estou chutando aqui aleatoriamente, R$150. Para eu sentar 1 hora sem estar fazendo nada ali, é
R$ 150 de gastos, quando eu divido todos esses valores aí que eu coloquei anteriormente. A partir do momento que eu vou ter normas de biossegurança, que vão requerer mais equipamentos, que vai aumentar o tempo de atendimento entre um paciente e outro e, consequentemente, diminuir o meu número de atendimentos, isso vai onerar também o meu trabalho. Eu vou ter uma clientela em nível de clínica privada mais selecionada, que possa pagar aquela minha hora-aula, certo? E que eu possa me gerenciar enquanto profissional liberal para que eu possa ter lucros, sem ao mesmo tempo explorar o meu paciente e sem ter prejuízo e oferecendo biossegurança. Isso é uma premissa básica. Se eu não tiver essa noção, e eu vou precisar ter essa noção a partir do momento que eu conhecer qual é o protocolo ideal de biossegurança do pós-Covid, para que eu possa estimar a minha hora de atendimento. Essa mesma hora, se eu tenho um consultório mais simples, um consultório compartilhado, se eu não pago um aluguel, por exemplo, se eu não tenho um condomínio caro, a minha hora lá no bairro X pode ser que ela seja R$ 40, pode ser que ela suba para R$ 80 agora no pós-Covid, e eu vou ter que fazer um replanejamento da minha clínica privada para que eu possa levar esses custos para o meu paciente, sem ao mesmo tempo afastá-lo. Por quê? Paralelo a isso, eu vou ter o público potencial do consultório da clínica privada, eu vou ter uma fuga natural pela crise econômica que vai assolar a maior parte das pessoas. É uma crise que não está para brincadeira. Em praticamente todos os segmentos, as pessoas vão ficar com muitas reservas, vão estar com a sua renda comprometida com itens essenciais, né, de alimentação, de financiamento de suas casas, enfim. Isso vai repercutir para os consultórios. Então, ou o profissional se adequa, ou ele vai ter muita dificuldade de se reposicionar. Além da clínica privada, quando eu falo dos planos de saúde, qual é a condição que a gente tem hoje, com raríssimas exceções, Edson? Eu tenho planos de saúde que oferecem atendimentos de baixa qualidade, remunerando pouco o profissional, oferecendo péssimas condições de biossegurança. Isso é uma realidade. E que o colega vai trabalhar nessa condição pela falta de oportunidade. Poxa, eu me formei, não tenho oportunidade, foi a única coisa que me restou. É muito fácil alguém chegar e dizer, não vá para lá, não trabalhe nessa condição. O colega acaba indo. Nessa condição atual de Covid, talvez esse colega que hoje esteja se submetendo porque ele não tem outra oportunidade, talvez ele vá repensar a sua própria participação na odontologia. Será que vale a pena eu ir para um plano de saúde desse, que visa o lucro, oferece péssima remuneração e péssimo serviço, e eu faço parte desse contexto e vou estar me expondo e vou estar me contaminando? É por isso que eu digo, os planos de saúde, eles não são ilegais. Alguns podem até taxá-los de imorais se eles atendem dessa maneira que eu disse. Mas é a hora de separar o joio do trigo. Se eu fosse um investidor e fosse montar um plano de saúde hoje, odontológico, eu teria que levar qualidade, eu teria que levar um bom atendimento, remunerar muito bem o profissional e, além disso, oferecer biossegurança. É um ressignificar de um nicho de mercado que virou bagunça. Todo mundo monta um plano de saúde, paga pouco. A gente sabe casos que o profissional recebe R$ 6 para fazer um procedimento. Isso aí é um tapa na cara de um profissional de nível superior. E esses planos são alimentados por alguns profissionais, sabe, Edson? Então, eu acho que vai ser hora de separar, né, como eu disse, o joio do trigo, e os planos bons que eles fiquem, que eles levem qualidade, que eles oportunizem a odontologia para quem não pode ir para a clínica privada, mas que eles remunerem bem e ofereçam biossegurança para paciente e para os profissionais. E, por fim, o serviço público. Você é professor da universidade, eu sou professor da universidade. Hoje, quase todos os egressos da universidade, eles vão para o serviço público, seja através de convite ou concurso, menos concurso, mas mais convite. E aí que o bicho pega também, né, meu amigo Edson? Por quê? Às vezes, se tem normas estabelecidas que o profissional tem que atender, por exemplo, 12 pacientes por turno, 16 pacientes por turno. Como é que você vai fazer a anamnese? Como é que você vai se proteger? Como é que você vai preparar esse consultório para atender em termos de produtividade? Então,
essa busca incessante de produtividade para uma maior abrangência populacional, ela vai ter que ser revista. Eu vou ter que atender menos pessoas, mas com qualidade e com proteção para a equipe, para paciente e para profissional. Por isso que o termo ressignificar e refazer tudo que tem sido feito até agora, ele é importantíssimo, seja na clínica privada, nos convênios ou no serviço público. Vai ter que mudar muita coisa. Então, nem que seja doloroso, nem que seja com pessoas que estão morrendo aí às nossas vistas, familiares, amigos, conhecidos, a mídia em geral, é hora da gente dizer, ó, a odontologia tem que ser vanguarda, os profissionais têm que se valorizar, os profissionais têm que ser bem remunerados, eles estão aí para fazer um trabalho extremamente importante para a sociedade e eles estão sob risco e os pacientes deles também. Então é hora cada vez mais da odontologia se unir em prol de atendimento de qualidade. Muito bem. Na verdade, nós temos assistido também aqui nos artigos que têm saído, né, as vias de infecção, seja ela por células da pele nasal ou cavidade oral, que esse vírus realmente chega e impacta de forma muito frontal a nossa área de atuação, a nossa área de trabalho, né? Diretamente. E aí, quando você fala e discute um pouco de mercado de trabalho, é fatal que a gente pense que os procedimentos vão aumentar os valores. E muito. Porque para você garantir a qualidade do atendimento agora com biossegurança, não tem outra forma. Ou você investe, e aí nós estamos vivendo no Brasil uma crise sanitária gravíssima. Estamos vivendo, aqui atrás vocês estão vendo o hospital de campanha, no estádio Presidente Vargas. Então, a crise, um estádio de futebol transformado num hospital, né? Estão vivendo uma crise sanitária sem precedentes, pelo menos do que eu tenha visto. Uma crise econômica que já nos impactava muito, e que a gente via uma concorrência entre os consultórios, uma concorrência entre os planos de saúde para baratear o custo, e quando você barateia o custo, você acaba deixando de lado alguns perfis de segurança, que agora não dá mais, né? E, assim, acho que a gente tem com essa conversa, não só está aqui, eu tenho essa preocupação de estar nos lamentando, mas de estar apontando algumas proposições. Por exemplo, acho que a Flaviane, aqui a doutora Flaviane está perguntando bem, e o setor público, né? E o setor público, e o consultório que está lá no interior do Ceará, né? Que muitas vezes, quem trabalhou no interior como eu sabe, o gestor quer que você atenda 30, 20. Eu já cheguei a trabalhar no município que acabou o material, o prefeito estava numa campanha e dizia, não, coloca tudo numa panela, esquenta e começa de novo. Quer dizer, a visão é essa, de toca para frente e vê o que dá. Agora vai mudar tudo. E eu acho que nós temos que propor algumas coisas do nível econômico, porque para reabrir as pessoas vão ter que investir, né? Ninguém imagina que a orientação de fazer isolamento absoluto em todo mundo é óbvio que vai diminuir o número de aerosóis, mas nós temos condição de fazer isso em todas as clínicas? Não. Na dentística você consegue, mas em outras não. E mesmo na dentística, que é uma coisa que é talvez o grosso do atendimento no setor público, não se tem recurso para isso, nem tempo, né? Então, como fazer para que se tenha, né, quais são as ações, se tiver alguém aí das associações, do sindicato, da ABO, pode contribuir, de que forma nós temos que pressionar politicamente para que se abra linhas de financiamento para que esses consultórios retornem, né, para que a odontologia retorne. Porque senão a maior preocupação hoje, dentro pelo menos da minha visão, é que nós retornemos, porque as pessoas são autônomas, mas não são no perfil para receber ajuda alguma do governo, estão com suas contas atrasadas, estão com seus funcionários precisando receber. A qualquer sinalização de abertura, essas pessoas vão correr para o consultório e vão fazer o que você está dizendo. Vão colocar um jaleco dobrado, vão tentar, de qualquer maneira, barrar isso, né? O que é um risco se não for baseado em ciência. Então, como é que você acha que essas associações, você que é um professor bem relacionado, poderia pensar numa forma de, enquanto estamos parados,
garantir recursos para isso. Eu acho que o Estado, numa pandemia, tem que se posicionar, né? Conversava até isso com o doutor Emilson outro dia. O Estado tem que botar, Estado que eu digo governo federal, a mão no bolso. As grandes nações do mundo estão fazendo isso. Para manter alguém em casa, você tem que botar a mão no bolso para o cara comer, né? E na odontologia não vai ser diferente. No caso, não vai ser para o cara comer, mas vai ter que ser para o cara adaptar o seu consultório, o seu ambiente de trabalho, para evitar um problema de saúde pública maior, que é a disseminação do vírus. Queria que você comentasse isso. Perfeito. Edson, você falou de financiamento. Só pegando alguns comentários, alguém colocou que a odontologia tem que se reinventar, perfeito. Eu chamei de ressignificar. Alguém colocou que não há EPI para todos. A gente está vendo isso no próprio atendimento direto para o Covid, dentro dos hospitais, os enfermeiros, os profissionais da saúde reclamando da falta de EPI. Estamos falando do atendimento no meio de uma pandemia de pessoas contaminadas. Olha onde eu quero chegar. E aí a gente está falando aqui no pós-Covid de atendimento de eletivo, de odontologia. Então, se essa valorização não for muito bem articulada entre academia e entidades, a gente não vai para lugar nenhum. Por isso que o Exeni colocou, esse debate tem que ser permanente. Ele não pode ser só durante aqui a crise de pandemia. Ele tem que ser permanentemente realizado. Senão, a gente volta para o lugar comum, a gente vai estar se contaminando e contaminando o outro sem nem saber, porque ninguém vai estar mais falando em relação à Covid, e vai ficar tudo da maneira que estava anteriormente. Por isso que é hora de mudar. Sobre o financiamento, o Conselho Federal tem algumas iniciativas, né, de junto a bancos. Na verdade, são financiamentos que já existem para profissionais de uma forma geral, inclusive para o dentista, mas que o Conselho está, através dele, levando essa informação para que o profissional possa se capitalizar com juros baixos, muito baixos e a longo prazo, para que ele possa se financiar, possa ter um financiamento das suas primeiras ações e que ele possa, a partir dos primeiros atendimentos, dar sequência à sua vida profissional e depois ele repor esse financiamento que ele fez. O que a gente sabe, amigo, é que não é fácil. A profissão é um mercado de trabalho que não está simples para ninguém. Às vezes se dá o exemplo, profissional tal ganha muito dinheiro, mas esse profissional tal, ele não é a referência média. A gente tem que pegar pela referência média da profissão, é que muitas pessoas já estavam com dificuldades na iniciativa privada. E com o Covid isso tende a aumentar. Então, se você não tiver uma articulação em nível nacional, em nível estadual, que envolva entidades de classe, no nosso caso, a ABO, sindicato, CRO, academia, junto com as universidades, eu não abro mão do papel das universidades, que aí você junta o microbiologista, você junta quem faz o atendimento clínico, você junta todos os saberes e pegando as suas propostas de metodologias de pesquisa para estabelecer protocolos que possam ser replicáveis, que possam ser validados e isso ser o referencial, inclusive para os gestores. Você trabalhou em gestão, eu trabalhei em gestão e a gente sabe muito bem que um gestor ele precisa de ter algo no papel. No momento que eu tenho, está aqui a pesquisa, está aqui o resultado, está aqui o protocolo, está aqui o caminho, eu tenho que seguir isso aqui. Não dá mais para fazer de qualquer forma. Então, é a hora da odontologia se unir com alguém. A Andréa colocou aqui, nossa amiga Andréa colocou, é hora da odontologia se unir, pública, privada, conveniada, para que ela não sofra uma consequência danosa demais, sabe, Edson? Eu tenho medo, sinceramente, de que haja uma evasão muito grande, seja de alunos da universidade, seja de profissionais que vão buscar outras áreas, porque, imagina, eu sou um profissional liberal, eu trabalho com plano de saúde, porque é o que me restou, e eu não tenho uma garantia de segurança, de biossegurança. Como é que eu vou voltar para casa para abraçar meu filho, vindo todo contaminado, se eu não tenho uma garantia? Pô, eu vou, talvez, atrás de fazer outra coisa, que não me seja insalubre, que não me seja prejudicial. Ou eu vou desistir da odontologia, ou eu vou lutar. Eu sei que tem gente que vai desistir e tem gente que vai lutar. Tem gente que vai com unhas e dentes, se agarrar à questão do Covid, como você que é pesquisador, como eu que estou dentro da universidade, para encontrar caminhos. Diga-se de passagem, caminhos que não são fáceis, amigo. Por quê?
cito sempre o exemplo dos Estados Unidos da América, a maior potência econômica do mundo, e você tem lá uma quantidade de mortes por dia absurda. Se a coisa fosse simples, isso não ia acontecer lá, não ia acontecer no Brasil, nem em nenhum outro país. Então, a gente está realmente diante de um grande dilema. Eu tenho compartilhado muita coisa com colegas, é muito difícil, amigo. Quem vive do consultório precisa trabalhar para pagar as suas contas e, ao mesmo tempo, com medo do vírus, porque é um mundo de incerteza. Todo dia surge uma esperança. Agora, quantos e quantos grupos de WhatsApp já não chegou? Que agora descobriram a cura. Já chegaram até a dizer que a vacina sairia na semana que vem e tal. Quer dizer, informações completamente distorcidas, completamente desprovidas de ciência, né? E a gente tem que cada vez mais se agarrar à ciência. O mais irônico dessa história, e aí é impossível não falar nisso, né? É que o quanto que essa ciência apanhou, né, Edson? O quanto que essa ciência, rapaz, e para que ciência? E isso aí não leva a nada, que o pessoal não quer nada, só quer isso e aquilo. E é a ciência que vai encontrar esse caminho para que a sociedade, para que o mundo possa se balizar e sair dessa crise. E como eu sempre costumo dizer, Edson, o nosso debate aqui, ele é odontologia, mas o que é que a gente tem que entender? Não dá para separar a odontologia de um contexto. Todo mundo vai sofrer economicamente, emocionalmente, todo mundo já está sofrendo. Você ficar dentro de casa, você ficar longe dos seus, ficar longe do seu dia a dia, do seu trabalho, das pessoas que você gosta, de frequentar os lugares que você frequenta, isso é muito doloroso para todo mundo. Não tem ninguém se divertindo num período desse de reclusão, num período desse de distanciamento social. O dano emocional, ele é muito grande. Você tem relatos aí de suicídio, você tem relatos de depressão. Você imagina quem já tem depressão e isso ser agudizado por quadro desse. Então, esses danos, eles já estão existindo, eles vão existir e, além disso, o dano financeiro. Ele não é só para a odontologia. Infelizmente, é um dano geral, é para a sociedade em geral. Quem vai consumir a odontologia está em crise também. Assim como o empresário de qualquer setor, ele não está produzindo, ele não está recebendo, ele não está empregando. Então, é muito difícil. A nós, enquanto da academia, nos cabe a inquietude, nos cabe, quando for possível, irmos para a prática, buscar soluções. Você fazendo a pesquisa básica, eu revendo o protocolo de biossegurança da clínica, eu estabelecendo lá na universidade que os pacientes vão ser marcados com determinados horários, que eu não vou entupir a clínica mais com 50 pacientes e ter outros 50 na clínica, na sala de espera. Isso vai ter que ser modificado. E para a clínica privada, como eu te disse, a questão do financiamento, ele vai ter que existir, né? Hoje o governo federal colocou aí alguma forma de financiamento básico para as pessoas desempregadas, como também tem para o microempresário. Alguns profissionais podem se encaixar nesse perfil de financiamento, que não é fácil, parte de burocracia é muito grande, mas há que existir por parte de todos os governos em nível municipal, estadual, federal, há que ter alguma ajuda para os profissionais, nem que seja que você não vá pagar tal imposto. Alguém falou, o CRO, dispensar anuidade, vai ter que haver também essa compreensão, esse bom senso de que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar algumas contas e que os governos vão ter que segurar essa onda, porque se o governo não segurar, você imagina a população, né? Então, o Estado, nesse momento, ele tem que ser mais forte do que nunca para amparar o desempregado, para amparar o autônomo, para amparar o servidor público e para amparar o empresário, o autoempresário, o médico empresário. É o Estado que tem que não pagar essa conta, mas ele tem que resguardar e respaldar toda a população para que a gente possa minimamente seguir a vida e não ficar todo mundo nessa loucura que estamos hoje. Muito bom. Na verdade, né, só 2 pontos aqui, a gente já vai caminhando para finalizar o papo, já vamos chegar aqui a quase 1 hora. Quando você fala em profissional se adequar, claro, o profissional que vai ter a possibilidade do recurso, ele pode se adequar mais rapidamente, mas aquele profissional que está começando uma carreira, ou mesmo que é assalariado, e vai sofrer pressões para ir para esse campo sem o devido cuidado, sem a devida proteção. E é isso que mais nos preocupa na academia, né? Com relação a outra preocupação, e essas lives elas
servem também para isso, a gente pode depois pensar em outras. Uma das coisas que mais tem atrapalhado o Brasil, a ciência e a saúde, são informações equivocadas. Nós temos visto coisas absurdas, coisas que, às vezes, lamentavelmente, saem de dentro da academia também. É preciso ter cuidado com o que se fala em WhatsApp para não passar a falsa impressão de que vacina está chegando, de que medicamento está chegando, de que medida profilática está chegando. As coisas em ciência não são assim. Existem protocolos a serem seguidos para que as respostas sejam, pelo menos, parcialmente definitivas. Não se pode, na correria, ter alguns protocolos amalucados, que eu chamo, de prevenção ou de tratamento, que muitas vezes causam mais mal, como a gente viu sair em alguns artigos. Né? Gera então, expectativas falsas, né, Edson? Então, minha acho família que... teve gente que foi comprar um monte de medicamento, né? Pra você ter uma ideia. Na verdade, a gente entende, né, o leigo correr atrás disso, sim. porque é um desespero, né, qualquer coisa, né? Mas, na verdade, o que nós temos defendido é que o uso compassivo, ou seja, o indivíduo vai morrer e aí você não tem outra alternativa. Acho que essa é uma alternativa. E a outra alternativa são os protocolos clínicos que já estão acontecendo em vários hospitais e daqui a pouco a gente tem esses resultados. Eu antes de estar acabando, vai ser 30 segundos perguntando sobre o atendimento em escolas multi-atendimento. Exemi, não é o melhor. Basta você ver que o centro cirúrgico hospitalar não se atende mais de um paciente junto, você tem salas separadas, odontologia é contaminante, então você juntar várias pessoas numa mesma clínica, tenha certeza, não é o ideal, seja no convênio, seja numa universidade. Isso tem que ser revisto. Muito bem. Amanhã nós vamos ter um encontro com o professor Gomes, né, falando de ciência. Então a gente vai tocar muito nessa questão da guerra de informação e de fake news que nós estamos vivendo. Eu acho que é uma coisa muito perigosa, é um vírus muito perigoso, a desinformação. Né? Queria agradecer a todos que participaram aqui conosco. Tivemos aí uma média bastante gente, hein? Em torno de 50 pessoas. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Um abraço aqui para o Keliane, o Myron, o Gutenberg, a Andréia, querida Andréia, o Aloysio Popai, que sempre está aqui nos prestigiando. O Luiz está quase um dentista, rapaz. Delane, professor Moacir, uma galera muito boa aqui que participou e debateu com a gente, professora Rossana, enfim, toda a galera aí que participou e acompanha aí a página do Instagram do Libs. A gente tem várias lives aí, eu acho que é um papel nosso social dentro da universidade trazer esses debates e esses conhecimentos. Amanhã nós vamos falar um pouco de ciência, de como a ciência é importante para um projeto de desenvolvimento nacional sustentável, né? Nenhum país do mundo trabalhou desenvolvimento sem ter como base desenvolvimento científico e tecnológico. Não existiu no mundo isso. Na verdade, nós temos visto uma redução gravíssima nos investimentos, e vamos discutir isso amanhã com o professor Gomes. E na sexta-feira vamos falar com o professor Lucas Nogueira, que é do meu departamento, que acabou de ser agraciado dentro de um grupo de professores com a segunda carta patente da UFC, tratando de uma alternativa, né, através de ciência básica, para o tratamento de outras doenças infecciosas muito importantes, que é a tuberculose. Então vamos trazendo essas coisas, legal, trazendo esses conhecimentos. A semana que vem já existem outras agendadas. Quem acompanhar o site do Libs, @LibsUFC, a gente vai estar agendando essas novas lives. Perguntaram aí sobre a água oxigenada, Edson. Depois, quando você terminar a live, você tem acesso às perguntas e você manda para as pessoas, né? Tem muitas perguntas. Sim. Agradecer todas as perguntas, né? Eu estou acelerando um pouquinho, porque já que o Instagram nos derruba aqui. Mas agradecer a você, Alexandre, pela disponibilidade. Eu sei que mesmo nessa época de pandemia, a gente está aí envolvido com outras atividades domésticas, e você muito mais com seu pai. Desejo franca recuperação, que esse tempo, tudo que vem de ruim tem uma parte boa. Acabou que você está mais perto do seu pai nesse momento, uma pessoa querida por todos da odontologia. E queria a sua palavra final aí para a gente, já é noite, né?
para a gente Verdade. Está bonito pedir ali a pessoal. vista ali atrás. Está legal aí a vista do Benfica. Meu amigo, a palavra final é de muito otimismo. Que a gente não se deixe esmorecer, que a gente não desanime, né? Tem uma frase que fala do nordestino que ele é, antes de tudo, um forte. Então, a gente tem que lembrar que se está ruim para a gente, tem pessoas com muito pior, né? Tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que estão hoje passando fome e que talvez a gente seja ainda privilegiado mesmo diante dessa crise financeira que assola a todos nós, classe média, profissionais liberais, professores, servidores públicos, e que cabe a nós encontrarmos essas respostas, né? E cabe a nós também, como última mensagem, um pouco de solidariedade, sabe? Nós temos que ser solidários naquilo que a gente puder. Tem pessoas precisando de cestas básicas, tem instituições aí que as pessoas estão morrendo de fome, e que a gente, mesmo em meio a todo esse sofrimento que estamos passando, que a gente possa ter o coração também bom e ajudar um pouco mais aquelas pessoas que precisam mais do que a gente. E que sejamos otimistas, que a odontologia saia fortalecida. É isso que eu espero, é isso que eu vou procurar contribuir enquanto professor, enquanto formador de opinião, para que a gente possa dizer: a pandemia trouxe uma odontologia mais forte, mais respeitada, mais científica e Mais com maior segura. avanço também, mais segura. Eu acho que essa é a mensagem final, meu amigo. Valeu, meu amigo. Um grande abraço a todos que participaram. Amanhã tem mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço.